Pai do Senhor, Deus. Tudo bem? Deus abençoe. Tava esperando entrar alguém aí. Vamos dar um tempinho. Bom que você tá assistindo, hein? Giovana tá assistindo. Bom, Giovana, Deus abençoe. Mamara apareceu ali. Manália. Pai do Senhor para vocês, irmãos, que estão aí. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Com essa lição de escola dominical, né? No Dia das Mães. Deus possa nos abençoar. Fazer uma oração, né? Pra gente começar essa aula. Senhor meu Deus, obrigado Jesus, porque nós podemos estar aqui, Senhor, para te adorar, te louvar, te render graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é só o Senhor que cuida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que já entraram nessa live e aqueles que ainda vão entrar. Senhor, que o Senhor possa me ajudar, Pai, me capacitar a dar uma aula que venha falar do Teu nome, que venha, Pai, ensinar algo, Pai, para o Teu povo. Senhor, me ajuda, porque eu sei que de mim eu nada tenho, Pai. Abençoa cada uma das famílias neste dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Os irmãos quiserem ir dando um alô aí, para me saber quem tá aí. E pra gente ir batendo um papo. Pra não ficar algo muito chato, né? E outra coisa, Zé, você que gosta de falar pra gente aí, fala pra mim como é que tá o som, tá? Está dando para vocês ouvirem bem? Tá jóia? O pastor Aguinaldo. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Cimeire. Irmã Anália. Deus abençoe, irmãos. Apareceu ali a Natália com o Lucas. Que benção, glória a Deus. Irmãos, nesta manhã nós vamos estudar uma lição que, na verdade, ela vai ser complementada na lição que vem. Porque essa lição ela fala a condição dos gentios sem Deus. Então nós vamos falar um pouco do que são os gentios, e nós vamos falar sobre circuncisão, pensamento judaico, e como Cristo mudou isso, né? E quando você vai na leitura bíblica, você vai ver que o escritor ele usou 2 versículos do capítulo 2 de Efésios. 2 versículos. O 11 e o 12. Aí na outra lição que o nosso irmão Adelso vai nos dar, ele vai começar do 14, do 15 e do 16. Então eu vou falar hoje até o 13 um pouquinho, mas na outra lição ele vai falar sobre o 13 também. Então uma lição complementa outra. Essa lição eu vou falar sobre os gentios, a condição dos gentios sem Deus. E na outra lição, se você puder acompanhar no outro domingo, vai falar da reconciliação com Cristo, que Cristo é a nossa reconciliação. Não vai ter como, irmãos, eu não tocar nesse assunto da reconciliação com Cristo. Tá ok, Adelso? Mas eu vou tentar passar um pouco de largo e vou tentar ficar só nos gentios aqui mesmo. Mas se eu passar um pouquinho da sua lição, você me perdoa, porque uma complementa a outra, como eu já te disse, né? Nós já estivemos comentando. Milton, Pai do Senhor. Natália, Pai do Senhor. Manália, Pai do Senhor, Manália. Então uma lição complementa a outra, tá? Então a lição de hoje, se você está com a sua revista aí, é a condição dos gentios sem Deus. Então como que estavam os gentios sem Deus? Então vamos lá, eu sei que os irmãos que aqui estão já sabem, né? Mas eu vou apenas dar uma reforçada. Gentio é o estrangeiro, é aquele de outra nação.
é aquele que não é judeu. Muitas vezes Paulo ele usa gentio até no sentido do grego que aceitou o cristianismo, ele chama muitas vezes de gentio. Algumas vezes ele usa esse termo. Mas o gentio, para a mentalidade judaica, é aquele que não faz parte do clã de Israel, né? Da tribo de Israel, não faz parte do povo de Israel. Então, quando você olha aqui a condição dos gentios sem Deus, você pode se colocar nesse meio. Você pode se encaixar como gentio. Então, os gentios somos nós. Se você ainda não sabia disso, pense um pouquinho, você é gentio. Então é lógico que hoje, né, nós não precisamos ficar fazendo aquilo que os judeus faziam, os costumes dos judeus, porque hoje você é cristão, que é diferente de judeu. O cristão, ele é, muitas vezes ele pode ser um judeu que se converteu, mas quando ele, vou usar essa palavra, se converte em cristão, ele muda o seu modo de agir. Ele deixa de ser judeu. Então o cristão ele é uma outra religião diferente. Então essa ideia de juntar judaísmo com cristianismo, se você não é judeu, se você é judeu, você é lógico que você vai incorporar algumas coisas, porque é cultural, né? Mas se você não é judeu, você não precisa querer incorporar as coisas do judaísmo no seu meio. Então vamos lá. Quando o título da lição fala assim, ó, a condição dos gentios sem Deus, nós podemos muito bem encaixar na nossa vida, como era a nossa condição sem Deus. Mas eu vou focar bastante aqui na questão dos gentios, na questão dos gregos, dos bárbaros, aqueles que se converteram ao cristianismo. Tá ok? Vamos lá, irmãos. Na introdução, e a leitura bíblica em classe, ela usa também Romanos 4, 12 ao 14, que é fantástico, porque aqui é a chave do pensamento de Paulo, que está em Romanos 4, é a chave do pensamento de Paulo. É aqui que Paulo ele foca, se você leu, prestou atenção, ele foca no pensamento de Paulo. É aqui que foca o pensamento de Paulo, Romanos 4. Tá ok, Deus, fique em paz. Vamos lá. A introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Então, olha só, o autor de Paulo, ele lembra aos gentios que antes da regeneração, e eu vou deixar para o Adeus falar da regeneração na próxima lição, o apóstolo Paulo lembra as privações que eles tinham, 5 privações. Então vamos lá, eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Então na verdade ele cita exatamente o que está no versículo 11 e 12 de Efésios 2, né? Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então o que o escritor fez, irmãos? Ele pegou e ele estudou cada um dos aspectos de Efésios 2, né? Efésios 2, 11 e 12. Ele dividiu e ele vai estudar cada um dos aspectos, ó. Eles haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Tá ok? Ó o Pedrão, hein? Tá fazendo frango, hein, Pedrão? Dá uma olhadinha de vez em quando aí. Eles estavam sem esperança, sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Tópico 1. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então vamos lá. O que é incircunciso? Quem não é circuncidado. Aí nós vamos explicar aqui agora o conceito de circuncisão. Se você ainda não sabe o conceito de circuncisão, nós vamos falar aqui, ó. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Pronto. Tranquilo, todo mundo já entendeu o que é. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus.
Se você tiver condição, lê comigo a Bíblia aí em Gênesis 17, 10 e 11. Esse texto é chave. Esse texto é chave para entendermos a circuncisão. Olha só. Gênesis 17, 10 e 11. Olha o que Deus está falando para Abraão, certo? Para Abrão nesta época, né? Nesta hora aqui. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Então olha só o que Deus fala para Abraão. Vai haver um sinal do concerto, e vai ser a circuncisão. Isso daí é um mandamento divino, se circuncidar, para os judeus, tá ok? É um mandamento divino para que aquele que fosse povo de Deus se circuncidasse. Tá ok, né? Então vamos lá. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Olha o versículo 12, ó, de Gênesis 17. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, ou nascido na casa, e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Então até o escravo, eles tinham que circuncidar. Olha só. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso. É uma palavrinha feia, né? Mas era tido como incircunciso. Então não fazia parte do povo de Israel. Tá ok? E, portanto, excluído da aliança. E olha o 14, eu estou indo na sequência aqui da revista. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Olha só, irmãos, você vê que palavra dura, né? Aquele que não for circuncidado seria extirpado do povo de Deus. Essa linguagem ela é muito usada na Bíblia no Antigo Testamento. Mas eu gostaria de deixar algo aqui claro para você, que é estudante de escola dominical, que muitas vezes os escritos bíblicos aqui, eles expressam a linguagem daquele que escreveu. Tá ok? Porque logo na frente você vai entender que Deus, ele vai corrigindo algumas coisas que a própria Bíblia nos mostra. Tá ok? Eu sei que é difícil você entender, mas é só para você pensar um pouco. Que a linguagem bíblica, muitas vezes, ela é uma linguagem que também reflete, tá ok? Não deixa de ser inspirada, não deixa de ser palavra de Deus, mas ela também reflete o pensamento daquele que escreveu na época, tá ok? Então, porque você vê uma linguagem dessa, é muito forte. Tanto que Jesus, no Novo Testamento, não tem como a gente escapar disso, irmãos. Jesus, ele fala assim, eu sou, eu falei, eu te digo. Quando Jesus fala assim, eu sou, eu te digo, em verdade vos digo, Jesus ele está nos fazendo, entre aspas assim, ele está demonstrando para o povo ali o tanto quanto ele é Deus, porque ele está colocando autoridade divina nas suas palavras. Tanto que lá em Mateus 5, né, versículo 42 em diante, lá 38 em diante, aos antigos foi dito assim, olho por olho, dente por dente. Hoje eu te digo, orai pelos que vos aborrecem, amaldiçoam. Quer dizer, é como se Jesus, entenda esta minha fala, tá? Entenda entre parênteses, é como se Jesus tivesse mudado um pouco a lei. Ó, aos antigos foi dito. A autoridade de Jesus ela é divina, então ele tem autoridade para mudar isso. Então ele falou, assim eu te digo, aos antigos foi dito, olho por olho, dente por dente. Não está escrito na Bíblia como que foi Deus que mandou? Tá, não tá? Então, mas Jesus falou assim, mas eu te digo, ó, ore, não apedreje aquele que te aborrece, aquele que te odeia. Porque, ó, amar, lá no finalzinho, na sequência dos versículos do capítulo 5 de Mateus, amar aquele que te ama é fácil, mas amar aquele que te aborrece, aí você mostra que você é perfeito. Sabe o que é perfeição? Não é nunca errar, mas é entender que você tem defeitos igual ao outro.
Isso é perfeição, é conseguir olhar para o outro como um espelho. Então é o que Jesus fazia. Então entenda isso aqui, tá? Essa linguagem. Mas naquela época, quem não era circuncidado era extirpado do povo de Israel. Tá ok? Eu espero que eu tenha me feito entender. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, tinha um sinal. Tá ok? Tinha um sinal. Era judeu, era circuncidado. Pai de Senhor Osés, era judeu, era circuncidado. Não era judeu, não era circuncidado, não era judeu. Vamos lá. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então a circuncisão, irmãos, era como se fosse um sinal de santidade. Sabe o selo do Espírito Santo que está lá, o penhor do Espírito, que está aqui nesse livro de Efésios mesmo? Lá no versículo 13 do capítulo 1. Penhor do Espírito, 12, 13. Então, a circuncisão para o povo de Israel era como se fosse esse sinal do Espírito Santo no Novo Testamento. Era um sinal de santidade. Mas você vai ver mais para frente que a santidade que Deus deseja não é a circuncisão. Mas para eles ali era um sinal de santidade. Vamos ler alguns textos aqui. Ó. Jeremias 5 e 7. O que diz ali? Vamos lá. Vou achar aqui e vou ler. Jeremias 5 e 7. Olha o que Deus fala. Olha o 6. Ó. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões... Por que ia acontecer tudo isso, irmãos? Aí tem muita gente que usa o nome de Deus assim, Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser. Presta atenção na Bíblia, irmãos. Deus é justiça. Olha aqui, ó. Um lobo vai te ferir, um leão, um leopardo vai vigiar contra suas cidades. Por quê? Qualquer uma dessas sair da cidade será despedaçado. Por quê? Porque as suas transgressões se multiplicaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Deixaram a Deus. Então tem uma justiça de Deus aqui, ó. Como vendo isso? Então olha o que Deus fala. Eu acho que isso se encaixa bem no tempo de hoje, né? Acho que se encaixa bem. Olha o que Deus fala assim. Como eu vendo tudo isso que está acontecendo no mundo. Tudo isso. Ó. Te perdoaria. Olha que Deus perdoa lá na frente, hein? Como eu vendo tudo isso te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado. Adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Olha o que Deus fala. Como eu vendo isso, eu posso perdoar vocês. Vocês, ó, depois de eu ter te fartado, vocês me deixam para adorar outros ídolos. Ídolos de madeira. Sabe que aqui na época do povo de Israel, eles adoravam imagens, escultura feita de madeira, que é algo que é totalmente negado por Deus, abominável para Deus. Só que daí eles também faziam mais, ó. Eles iam em casa de meretrizes e se juntavam com elas. E se você ler o contexto aqui, tem sacerdote. Olha o 8, ó. Olha que o 8. Olha o 8. Como cavalos bem fartos levantam-se pela manhã. Jeremias 5 e 8. Eu queria que alguém comentasse esse texto aqui. Falasse alguma coisa, ó. Está lendo aqui comigo. Jeremias 5 e 8. Como cavalos bem fartos levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Você entendeu a comparação aqui? E se você ler todo o contexto, você vai ver que tem sacerdote no meio. Está o povo de Deus aqui, o povo de Israel. E Deus falando assim, presta atenção, como eu vou perdoar vocês se vocês me deixam para adorar outros deuses, deitam-se com prostitutas e acordam de manhã como cavalo no cio. É isso que o texto está falando aqui, irmão. Olhando não para seu companheiro, mas para a mulher
para sua companheira, mas para a mulher do seu companheiro. Pai do Senhor, pastor Elcio, irmã Valquíria. Você entendeu a gravidade disso aqui? Oséias, Adelso, pastor Elcio, irmã Valquíria, irmã Mara. Vocês entenderam a gravidade disso aqui? Ó, Deus está falando, como que eu vou te perdoar? Então, o sinal da circuncisão era sinal de pureza na cabeça deles. Mas olha só o tanto que englobava isso. Oséias 4,14. O que diz ali em Oséias 4,14? Oséias 4,14. Olha aqui, ó. Eu não castigarei vossas filhas. Olha Deus falando, ó, eu não castigarei vossas filhas. Oséias 4,14. Que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Você não tem entendimento, você vai ser transtornado. Então, o que o autor está fazendo aqui? Ele está ligando que a circuncisão era sinal de santidade para os judeus. Só que, olha só, eles achavam assim, ó, eu sou circuncidado, eu sou santo. Só que o que o autor da revista está querendo dizer? Pelo menos foi o que eu entendi. Eles viam um sinal, davam valor para um sinal, para uma religiosidade, entre aspas, como muitos fazem hoje. Mas você acha que esse povo aqui que Deus está falando aqui, que dormia com as prostitutas, meretrizes, que adoravam outros deuses, não era circuncidados, judeus? Pai Julião, não era circuncidado? Era. Então olha só, ele está fazendo uma ligação. Não adianta o sinal, o falar, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou isso, aquilo, se você não segue realmente os preceitos da fé que você professa. Se você não segue os preceitos de Deus. Então vamos lá, ó. Gálatas 5,19. Você conhece esse texto aí. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então olha só, a ideia de circuncisão era a ideia de pureza. Era algo sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Olha só, irmãos, eu vou ler algo que eu anotei aqui. Os judeus, eles levavam a circuncisão tão a sério que eles tinham até uma oração para isso. Quer ver? Ó, eu vou ler aqui, ó, a oração da circuncisão. Presta atenção, se você quiser anotar aí, ou depois eu passo para você, se você quiser, nos comentários. Bendito é aquele que santificou seus amados do ventre. Olha a oração que os judeus faziam. E pôs a sua ordenança em sua carne. Ó. Bendito é aquele que santificou seus amados do ventre. Lá no ventre. Ó. E pôs a sua ordenança em sua carne. Santificou no ventre e pôs a ordenança na carne. E selou sua prole, seus filhos, com o sinal da santa aliança. Então olha só, irmãos. No Antigo Testamento, para os judeus, sinal da aliança com Deus, qual que era? A circuncisão. Você está entendendo o tamanho da profundidade disso? Quem não era circuncidado não podia participar da Páscoa. Não podia participar da Páscoa, Zéis. Adelso, irmão Milton, Nália. Não podia participar da Páscoa. Então era como se fosse um excluído. Tem até uma história interessante também, irmão. Sabe o que os judeus pensavam quando alguém morria, né? E era condenado por Deus, Julião? Era condenado por Deus, Júlio, pai do Senhor? Ó, escuta essa aqui, Júlio. Olha o que os judeus pensavam. A pessoa morreu condenada por Deus, eles pensavam assim, vai ter um anjo que antes desse rapaz chegar no lugar de condenação, dessa pessoa chegar no lugar de condenação, o anjo vai lá e vai voltar ao normal, ele vai tirar a circuncisão. O tanto que eles achavam que era santa a circuncisão. Vocês entenderam? A pessoa morreu, estava totalmente errado, mas era judeu circuncidado. Eles pensavam assim, não, ele não vai levar esse sinal santo de Deus para a condenação, para o Sheol, para o abismo, para o inferno, para a danação eterna. Apesar que naquela época a ideia deles era um pouco diferente ainda. Mas a ideia deles era Sheol, lugar escuro e tal. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, senão toma muito tempo. Não era o inferno que você pensa hoje. A ideia de inferno que nós temos hoje é uma ideia medieval.
lá para o ano 400 depois de Cristo, 470, até o ano 1400, a Idade Média, é uma ideia medieval. A ideia de inferno. Tá lá nos escritos apocalípticos. Mas a ideia que eles tinham de inferno era o Sheol, o abismo. Então eles pensavam assim: o judeu morria e ele estava em pecado, quando ele chegasse, ele fosse para chegar lá, porque antes chegava um anjo e, não, ele está circuncidado, vou voltar ele ao normal, porque ele não pode levar o sinal santo. Vocês entenderam, irmão? Olha que profundo isso daqui. Ó, para entrar na fé judia, precisava o batismo, sacrifícios. Então, olha só, você era grego, tá? Você queria se tornar judeu. Você era é o que eles chamavam prosélito. Você era grego, você queria se tornar judeu. Eles batizavam, então olha só, o batismo não é uma invenção cristã. O batismo já existia, os judeus já batizavam aqueles que queriam entrar para a fé judaica. Os judeus já batizavam. Então você queria ser judeu, você era grego, bárbaro, xiita, tal. O que você tinha que fazer? Você tinha que se batizar na religião deles, você tinha que fazer um sacrifício e você tinha que circuncidar. Então por isso aquela discussão lá em Gálatas, que nós vamos ler alguns versículos de Gálatas aqui, que é muito importante depois. Está muito linkado à lei, à fé, à circuncisão ali. Então olha só, eles se recusavam, a pessoa não era circuncidado, não podia fazer nada, ó. Eles se recusavam a comer com os incircuncisos, ó. Atos 11:3. O que diz ali Atos 11:3? Atos 11:3, ó. Dizendo, deixa eu ler o 2 aqui. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, ó. Os que eram da circuncisão. Dizendo, aqueles que eram da circuncisão disputavam com Pedro, tá ok? Entraste em casa de varões circuncisos e comeste com eles. Olha o que o povo está falando para Pedro. Porque aqui já é Atos 11, então em Atos 10, Pedro teve aquela visão, ele foi na casa de Cornélio. Ah, eu nunca vou comer animal impuro. Aí Deus falou assim na visão, não, mas ó, não torne impuro o que eu santifiquei. Então Pedro mudou a mente dele. Aí quando ele saiu, o que aconteceu? O povo que era da circuncisão chegou até ele e falou assim, ó, ah, você tá entrando na casa de incircunciso, ó, e entraste e comeste com eles. Então, olha a gravidade disso. Tá entendendo? Só que daí Paulo, olha só, Paulo que era fariseu, tinha aprendido aos pés de Gamaliel. Paulo que hoje é a crítica histórica da Bíblia, crítica literária, ela já entende que Paulo ele nunca perdeu o pensamento judaico dele. Ô primão, Paulo, pai do senhor Paulão, ele nunca perdeu o pensamento judaico dele, o apóstolo Paulo. Paulo que era fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel, ele muda, ele dá um entendimento, não é que ele muda, ele dá um entendimento correto à circuncisão. Lembra que eu falei que muito do que está escrito aqui no Antigo Testamento foi muito do pensamento, da característica daquele que escreveu, do entendimento deles? Então olha só, oh, amor, ainda bem que você chegou, Deus abençoe, pai do Senhor. Aí olha só, o que acontece? Muito do pensamento judaico estava equivocado, e Paulo, com a sua teologia, e eu falo isso bastante, a teologia cristã ela é paulina, que os evangelhos eles são após. Olha só para você ver, ele muda isso. Então eu quero que você tenha na sua cabeça o valor da circuncisão para o judeu. Não podia comer a Páscoa, tinha que batizar, sacrificar, fazer circuncisão. Ah, estava em pecado, ia ser condenado, um anjo ia lá e ia tirar a circuncisão dele, para que ele não entrasse com a circuncisão no céu. Fazia uma oração para que, para que a criança, né, fosse lá circuncidado, para que seja abençoado. Então olha o tamanho da importância. Tinha muito mais coisas que eu poderia alencar aqui com os irmãos, mas eu não quero me aprofundar muito. Mas vamos lá. Ponto 3 do tópico 1, eu tô. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então aqui já começa, ó. Tá vendo? O judeu é circuncidado? Opa! Lembra da história do fariseu? Foi lá para falar para Pilatos lá, condena Jesus.
Mas como estava no sábado, se eu tiver enganado, você me corrige aí, tá? Eu não sou perfeito. Mas eu tô lembrando aqui de cabeça. Mas como era no sábado, o que eles fizeram? Eu acho que é sábado ou sexta, eu acredito que é sábado. Eles foram para falar com Herodes, eles ficaram a uma distância da porta lá, que era a distância que estava na lei, nos 620 preceitos dele, da lei judaica. Porque não podia se achegar à porta de alguém que não fosse judeu. Não sei quantos metros que era. Eles estavam obedecendo a lei deles rígida, mas ao mesmo tempo estava incitando o imperador, o procônsul lá, a matar Jesus. Pilatos. Então olha só. Então olha só, a dificuldade está aí, porque aí Paulo vem e fala assim, ó, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhecia que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico. O nosso sinal de cristão, irmãos, por isso que hoje, graças a Deus, né, hoje acabou aquela historinha lá. As vestes determinam quem é quem. Não, hoje não. As vestes ainda determinam, mas não se eu tô de camisa social manga comprida, ou se eu não tô de bermuda ou de camiseta. Não. As vestes decentes determinam se você é cristão ou não. As suas atitudes determinam se você é cristão ou não. Tá ok? E tem até algo que eu gostaria de falar aqui, que é só uma ressalva. Lembra que Tomé, quando ele chegou lá no meio dos apóstolos, e daí Jesus já tinha aparecido, e eles continuaram presos lá? Lembra aí, Zé, ó, Julião. Vocês estão aí, lembra aí, ó. Tomé chegou e falou, mas o mestre está vivo. Tomé falou, não. Enquanto eu não ver a ferida, enquanto eu não ver, eu não acredito. Aí todo mundo fala assim, Tomé não teve fé. Eu queria que você analisasse isso aí agora. Não é que Tomé não teve fé. Quem não teve fé foram os discípulos que, após verem o mestre vivo, continuaram trancados. Qual o testemunho que eles deram, irmãos? Eu vi o mestre vivo, ele chegou no meu meio. Aí ele vai embora. Eles continuam trancados. Tomé chegou lá e falou assim, mas espera aí, se vocês viram o mestre crucificado, por que vocês ainda estão aqui? Tomé não deixou de acreditar porque ele não tinha fé. Ele deixou de acreditar pela falta de testemunho dos apóstolos. Presta atenção nisso. Então, a circuncisão, a santidade, ela não pode ser física. É isso que Paulo está falando aqui, ó. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2,29. Vamos lá, Romanos 2,29. O que diz aqui? Mas é judeu o que o é no interior. Você está lendo aqui comigo? Ó? Romanos 2,29. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha a mudança, irmãos. O povo judaico pensava, é um sinal. O povo hoje pensa, é isso. Eu tenho que fazer esse sacrifício, aquele outro sacrifício. Pastor Elcio? Aquele outro sacrifício, irmão Milton. Olha só, Oséias. Mas olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Olha esse versículo. Mas é judeu. Você quer ser judeu? Você o mostra. É no interior. No coração, no espírito. Não na letra. Não adianta eu falar e não demonstrar o amor. Não demonstrar que eu realmente sou cristão. Eu posso muito bem encaixar o cristianismo aqui nessa visão judaica de circuncisão. Paulo, ele faz uma transformação. O Adelso, que gosta muito de Paulo, ele faz uma transformação na mente do povo.
Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. O que está escrito lá em Gálatas 6,15? Gálatas 6,15, olha esse texto. Porque em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem a incircuncisão. Olha, irmãos, isso aqui é alguém que era fariseu falando, ó. Gálatas 6,15. Mas porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Você pode ser circuncidado ou não ser. Tem virtude alguma. Mas o que tem virtude para Paulo e para nós hoje? O ser uma nova criatura. E tem pessoas, irmãos, que ainda acham que o ser cristão não é mudança. Amém? O ser cristão não é mudança. O ser cristão, irmãos, é totalmente mudança. Não adianta eu querer ser cristão e não mudar nenhuma atitude. Eu adorava outro Deus que não era Jesus. Eu tenho que mudar. Ah, eu bebia, fumava, usava droga, fazia isso, fazia aquilo outro. Tem que mudar. Então tem que haver mudança. Vamos lá. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas 5, 2 e 3. O que está escrito ali, irmãos? Vamos lá. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha aqui, ó, 2 e 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda lei. Ô, irmãos, não é à toa que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Obrigado a Deus pelo retorno, é isso mesmo. Não é à toa que Paulo é chamado, a Deus, apóstolo dos gentios. Olha o que ele fala aqui, ó. Se você vos deixar circuncidar, Cristo não está valendo em nada. Agora olha aqui, ó. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar. Então tá, você quer se circuncidar? Guarda toda a lei. Ah, você quer ser religioso, você quer olhar para o outro e julgar? Então seja perfeito. Não tenha nenhum defeito, não erre. É isso que Paulo está falando. E eu tenho certeza que, irmãos, eu imagino, né? Eu imagino. Paulo sofria muito. Muito. A Bíblia ela não relata muitas vezes, né? Porque a Bíblia ela não coloca tudo que acontecia na época. Nós jamais vamos saber, irmãos, entenda isso, o pensamento do povo naquela época. Nós vamos saber o que eles escreveram. O pensamento você não sabe. Muitas vezes eu posso escrever algo, mas o meu pensamento é muito mais profundo que aquilo que eu escrevo. Paulo, ele escrevia. Imagina quando ele estava escrevendo isso aqui, o que ele estava querendo? Você acha que ele não estava pensando nele mesmo? O povo não julgava ele? Não julgava as atitudes dele? Ele era circuncidado, mas o que ele ia fazer? Matava os cristãos. Aí ele mudou. Entendeu? Olha o pensamento de Paulo. Filipenses 3 e 2. Vamos lá. Filipenses 3, 2. Olha o que Paulo... Tudo Paulo, hein? Olha, Delson, o que Paulo está falando aqui, ó. Filipenses 3, 2. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Cães aqui não é o cachorro, tá? Ele tá aqui, é uma linguagem pejorativa, tipo até uma ofensa. Os cães, aqueles que são pessoas ruins, tá? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Aí Paulo compara um mau obreiro, Oséias, Pastor Elcio, não sei se o senhor tá aqui ainda, mas não dá para mim ver todo mundo. Mas eu vou falando os que apareceram aqui. Pastor Elcio, ele compara os... Ai, Jesus, olha aqui, ó. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Ele compara aquela pessoa ruim, mau obreiro, com aquele que é circuncidado. Então, olha a mente de Paulo. Para ele, a circuncisão, naquele momento ali, depois que ele entendeu o que era Cristo, circuncisão para Paulo não valia de nada. Olha só. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates
e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. Atos 15, 1, 2, 5, 6. Vamos lá em Atos 15, irmãos. Atos 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Olha o que eles ensinaram. Se você não se circuncidar, você não pode salvar. Olha o que era ensinado. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Olha, Paulo e Barnabé brigaram ali. Falaram, não, peraí. Paulo era um defensor do quê? Do Cristo interior, não do Cristo exterior. Fingimento. Então, olha só. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns entre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciãos sobre aquela questão. Então, eles foram até a igreja de Jerusalém, tá? Agora, olha só, vamos lá, vou ler os que está aqui, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandá-los que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Presta atenção, Pedro não era assim, Pedro depois mudou. Olha só, e ainda até tem uma passagem aqui, Paulo continuou brigando com Pedro, porque Pedro faz uma dissimulação lá, né? Que você lembra bem disso. Mas olha só, e que Deus conhece os corações. Deus conhece os corações e deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós. Olha esse versículo 9 aqui, irmãos, Atos 15, 9. Ó. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Olha só o que Pedro fala. Você está entendendo? Olha só o que Pedro fala. Aí depois, na sequência aqui, você vê que Tiago, ele toma a palavra, aí fala assim, vocês têm que fazer só isso aqui, ó. Abstenhais dos ídolos, da carne sufocada, do sangue, tá? Mas ele não fala nada da questão da circuncisão. Deixa eu ver se eu acho só aqui esse versículo aqui. Eu quero ler só isso aqui. Então, pá... Aqui, ó, o 29. Ô, irmão Isaac, pai do senhor, aqui, ó. Atos 15, 29. Ó. Que vos abstenhais, ó. Na verdade, o 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Senão essas coisas necessárias. Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. Provavelmente aqui era o irmão de Jesus. Era o líder da igreja de Jerusalém. Ô, irmão Isaac, pai do senhor. Deus abençoe sua vida, tá aqui também. Que era o líder da igreja em Jerusalém, ele fala assim, ó, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que interessante, ele fala assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui é um sinergismo, né, um ato comunitário entre o Espírito Santo e eles, na mente de Tiago, tá ok? Ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quer dizer, o Espírito Santo falou conosco e nós achamos bem, tá certo? Então vamos passar para vocês. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Quer dizer, eles falaram para os judeus, ó, não tem mais outro encargo. O que vocês têm que fazer é apenas isso aqui, ó, para ser cristão. Ó. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, não pode comer nada que seja sacrificado ao ídolo. Do sangue, não pode comer sangue. Da carne sufocada, sabe a história da galinha lá, torcer o pescoço? Não pode. E da fornicação. E destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Quer dizer, você é gentio, você quer ser cristão, você não precisa circuncidar. Você só faz isso aqui, ó. Você é gentio, você quer ser cristão, ó. Não come carne, coisa sacrificada aos ídolos, não faz parte de nada da idolatria. Sangue, não coma sangue. Carne sufocada, galinha lá, molho pardo, não pode, churi, essas coisas aí. Fornicação. Fazei bem essas coisas e vos guardar. Tranquilo, não falou nada de circuncisão. Entenderam, irmãos? Então vamos lá. Passou a enfatizar que na nova aliança, circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito
e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ô Davi, Deus abençoe. A circuncisão somos nós, ó, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não, irmãos, por que eu acho que muitas pessoas não lêem nem um pouquinho a Bíblia, né? Ou então não assistem escola dominical. Isso daí é fato mesmo, poucas pessoas veem. Como que a pessoa ainda confia em si mesmo quando lê a Bíblia? Como a pessoa ainda confia, Julião, Oséias, irmão Milton? Por que eu fico falando o nome dos irmãos? Para os irmãos interagir comigo aqui, que senão eu fico meio fora de foco. Pensa bem para você ver. Deus, ele não olha para essas coisas externas. Por que as pessoas ainda confiam na sua própria mão? Nós temos que confiar em Deus. Tem pessoas que ainda confiam na religiosidade. Se eu não puder fazer algo que a minha igreja faz, isso eu estou falando de evangélico, tá? Se eu não puder fazer algo que a minha igreja faz, nossa, eu vou para o inferno. Como tem pessoas que devem pensar assim, eu não tomo ceia porque eu não estou podendo ir por causa do vírus. Nossa, eu vou para o inferno ficar em pecado. Não, irmãos. Você está tão preocupado assim, você é crente em Jesus, faz uma oração, pega um copinho com suco de uva lá, um pãozinho, ora, dá para sua esposa, consagra a Deus, acabou. Deus, ele conhece tudo isso. Eu aprendi isso numa aula, quando o Rani estava até junto comigo nesse dia aí, quando estava tendo assim, tinha ensinos na série para professores de escola dominical. Quem estava dando isso daí era o pastor Girino, Fernando Girino. Foi a primeira vez que eu conheci ele. E ele deu esse exemplo. Já pensou, você tá num lugar que você não tem pastor, você não tem ninguém. Aí você quer tomar ceia, irmão, só tem um copinho com água, um pedacinho de pão, uma bolacha, consagra. A água é o vinho, a bolachinha é o corpo, acabou. Se você pensa além disso, é religiosidade, você perde seu tempo. É religiosidade, você perde seu tempo. Você perde seu tempo. Obrigado, Júlio. Foi o pastor Fernando lá que me ensinou. E a verdade é uma só, irmãos. É exatamente isso. Igreja não é o estar. O estar é legal? É. Igreja é o ser. É o interior. É você ter Cristo contigo. Vamos lá. Filipenses 3:3 que eu ia ler, né, irmãos? Filipenses 3:3. Vamos ler aqui. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós. Aleluia. Eu amo Paulo, gente. Olha aqui, ó. Olha Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Nossa, isso aqui é muito... Delção, isso aqui é muito forte, Adelson. Olha aqui, ó. Olha Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em quem? Em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Aleluias. Glória a Deus. Não confiamos na carne. A circuncisão somos... Olha o comentário de Paulo. Se eu quisesse, eu podia parar aqui, irmãos. Acabou. Olha o comentário de Paulo em Filipenses 3:3. A circuncisão somos nós. Irmã Anália, exatamente. Glória a Deus. A circuncisão somos nós. Olha que lindo. Que servimos... Nós quem? Que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Tudo que vem na nossa mão que nós fazemos, a glória é do Senhor Jesus Cristo. Acabou. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. De verdade. Glória a Deus. Vamos para o tópico 2. Estranhos ao concerto da promessa. Os gentios. Amém, irmão Milton? Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Quer dizer, aquele que está fora do Senhor Jesus, né? Lembra o primeiro dia que você vai para a igreja? Tudo é estranho. Eu lembro a primeira vez que eu fui na sede, tem que ajoelhar para orar. Meu Deus, fiquei com vergonha. Aí vi os irmãos lá, eu achava tudo estranho. Ô, irmão Ivar, Deus abençoe. Olha só, eu achava tudo estranho, glória a Deus.
E é exatamente aqui, ó, eles estavam separados da comunidade de Israel e estranhos aos conselhos da promessa. Não conhecia. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, que o Adelso vai falar na próxima aula o que é para nós, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. A religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los no plano da salvação. Religiosidade, irmãos, não nos insere no plano de Cristo. E sim uma vida com o interior voltado a Ele. Eu gostaria que os irmãos aqui, está parecendo que tem 15 irmãos, prestassem atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Eu estava assistindo uma live do pastor Ed René, e ele falou algo importante. Ele falou assim, muitas vezes nós falamos, irmão, não olha para mim porque eu sou pecador, olha para Cristo. Tá correto isso, tá correto. Só que ele falou assim, nós deixamos muito isso, porque daí nós deixamos de fazer. Aí ele falou assim, não, irmãos, isso daí tá errado. Você tem que olhar para Cristo, lógico, mas ele também, o irmão também tem que olhar para você. Porque o evangelho é o crente fazer. É o crente mostrar, é o crente ajudar, é o crente dar testemunha. É a história de Tomé. Tomé não creu porque não teve testemunho. Muitas vezes o seu vizinho não crê porque não tem testemunho. Então olha só, irmãos. O testemunho é chave na vida cristã. E não é testemunho de roupa. Não é testemunho de falar. É o testemunho do Espírito. Irmã Santa, Pai do Senhor. Aqui é o Rani, Pai do Senhor Rani. Deus abençoe. É o testemunho do Espírito. É o testemunho do Espírito. Amém? Vamos lá. Ao descrever a história passada de gentios, tal, eles viviam no paganismo, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Isso aí está tudo em Efésios 2 e 12, que está na leitura bíblica, tá, irmãos? Aqui, ó, Efésios 2 e 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então vamos lá. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, olha só, irmãos. Eu vou parar um pouquinho aqui. Os gentios, eles não estavam incluídos no plano de Deus. Por quê? Não porque eles não faziam parte da comunidade de Israel. Isso aí era na cabeça dos judeus. Eles não estavam incluídos. Porque os judeus, eles pensavam só que só eles eram salvos. Tá? Eles eram exclusivistas. Isso é um erro, primão, Paulão. Isso é um erro, ser exclusivista. Só a Assembleia salva, só não. O que salva é Cristo, não é a igreja. Então pensa um pouquinho. Aqui os gentios, eles não estavam com Cristo. Por quê? Justamente por causa disso. Não porque eles não faziam parte da comunidade de Israel. Isso daí é um pensamento errôneo, tá ok? Eles não estavam no plano da salvação porque eles não conheciam Cristo. Eles tinham que conhecer para poder entender. Por isso que Paulo foi chamado. Por isso que Deus é soberano. Adeus. Paulo foi chamado e falou, eu vou pregar para os gentios para que eles venham a entender e não fiquem sem salvação. Isaías 42 já mostra isso, que Deus pensava nos gentios. Lá o livro de Jonas já mostra que Deus pensava nos gentios. Tá ok? Então, quando fala assim, não podiam usufruir os privilégios da aliança com Abraão porque não faziam parte do povo escolhido, aqui eu discordo do autor, tá? Não é porque não faziam parte do povo escolhido. Isso daí é uma ideia exclusivista, não é isso. É porque eles não conheciam a Deus verdadeiramente, não tinham como aceitar. Quem não conhece a Deus verdadeiramente não aceita. Tá ok? Agora vamos lá. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Aqui, irmãos, me perdoa quem estiver assistindo aí, se quiser você pode discordar de mim, mas eu também discordo do autor. Porque a constatação cruel era que Deus não havia se revelado aos gentios. Vou falar um fato para você. Vai lá em Gênesis 12 comigo, você tá com a Bíblia aí. Gênesis 12. Gênesis 12.
Gênesis 12, 1. Olha aqui, ó. Gênesis 12, 1. Eu vou achar um outro. Não. Gênesis 11. Está com a Bíblia aí. Lê aí, ó. Gênesis 11. Aqui, ó. Gênesis 11, 26. O que diz ali, Gênesis 11, 26? E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. O pai de Abraão era Terá, certo? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento. Versículo 28. Lê aí, Gênesis 11, 28. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento. Qual que era a terra do pai de Abraão? Ó, você está lendo aí. Ur dos Caldeus. Nessa terra aqui, irmãos, Ur dos Caldeus, na verdade o nome Terá significa lua. Pode significar lua, porque o hebraico é muito difícil de se ter o significado preciso. Mas o nome Terá significa lua. Então o que acontecia em Ur dos Caldeus? Eles adoravam outros deuses. Abraão, ele veio da onde, irmãos? Ele veio de Ur dos Caldeus, o pai dele era Terá. Olha aqui, ó, daí Gênesis 12 diz assim, ó, olha, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e da casa de teu pai, da onde você está lá, Ur dos Caldeus, e vai para a terra que eu te mostrarei. Fartei uma grande nação. Então, olha só, Abraão, ele era gentio. Foi dos gentios que saiu o homem chamado por Deus, pai da fé, amigo de Deus, certo? Para que existisse a nação de Israel, que foi só lá depois, né? Abraão, Isaac e Jacó, daí depois foi mudado o nome para Israel. E houve o nascimento da nação israelita, verdadeiramente. O nascimento da nação israelita começa com Abraão, tá ok? E Abraão era gentio. Então Deus, ele sempre quis se mostrar, grava isso aí. Deus, ele sempre quis se mostrar, Rani, Paulo, meu primo, irmão Milton, Adelcio, Júlio, Oséias, ele sempre quis se mostrar para todo o povo. Deus, ele não é exclusivista. Quando eu falo assim, Deus escolhe aquele, Deus não escolhe esse. É um Deus exclusivista. E a Bíblia mostra que Deus, ele é soberano. Ele faz o que ele quer, mas ele não é exclusivista. Tá ok? Desde o começo da Bíblia, e eu poderia dar vários outros relatos, ele se preocupa sim com gentios. Por isso que você está aqui vendo essa live. Por isso que eu estou aqui ensinando. Porque ele se preocupa conosco. Tá ok? Essa ideia que Deus não se apresentava para os gentios não é uma ideia certa, tá ok? Deus, ele começou com os gentios. Ele começou a se... Deus não, vou mudar a minha frase. A nação de Israel começou em si, é lógico que teve Noé, tá ok? Adão, Eva, Sem, Cã, Jafé e tal, mas aí depois teve todo aquele movimento. Mas a nação de Israel em si, ela começa com essa saída de Abraão da sua terra pagã para chegar até Deus. Por isso que a fé é o motor de arranque. Por isso que a fé é o que move. É o que transforma. Vamos lá. Nessa perspectiva, a lei, se alguém discorda aí, pode comentar, irmão. Eu sou tranquilão com esse negócio de discordância, tá? Pode discordar e falar comigo aí. Nessa perspectiva, a lei, agora se alguém concorda também, pode falar aí. Eu concordo, que é bom que me incentiva. Nesta perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Certo? E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. É lógico. Mas que Deus não se mostrava para os gentios, não, tá? Mas as promessas, é lógico que elas estavam longe. Tá ok? Até eles entenderem. As promessas de Cristo estavam longe da minha mente. A minha mente era outro tipo de promessa, era outro tipo de vida. Também estava longe. Tá ok? Então, a partir do momento que eu entendi quem que é Cristo, que as promessas de Cristo chegaram até mim. Mas Cristo nunca pensou em mim? Lógico que já. Tá ok? Então vamos lá. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se... Olha só, ele mesmo já fala aqui o que é correto. Ó. O que eles precisavam saber é que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Eles precisavam saber, eles não sabiam. Não é que Deus não olhava para eles.
Não é que Deus não olha para o povo do mundo, não é que Deus não olha para você. Você precisa saber, e para isso precisa de alguém testemunhar, que somos nós. Tá ok? Gálatas 3:29, o que está escrito aí? Pula lá de Gênesis, vai lá comigo em Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Amém, irmã? E se sois de Cristo, olha só. Não, olha o 28, né? Tem que ler o 28, né? Adelson, tem que ler o 28, ó. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea. Porque todos são um em Cristo Jesus. Olha só, nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Esse é o pensamento de Paulo, não tem diferença. Esse é o pensamento, ó. Pensamento global, universal. Cristo é universal. Ele quer que todos sejam salvos. Ele não é exclusivista, ó. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre. Aleluia. Olha o 29. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme Abraão. Olha só. Se você aceitou a Cristo, você pode se considerar descendência de Abraão. Isso daí é alguém que é... E olha só, tem uma curiosidade, né? Tem algumas cartas que os críticos não consideram que foi Paulo que escreveu. Gálatas, não tem dúvida, tá ok? Gálatas foi Paulo. Amém, primão. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Ó, Gálatas foi Paulo que escreveu. É um fariseu, lembra lá? Ó, se você é de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro da promessa. Se eu sou de Cristo, Paulão, Oséias... Se nós somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão, acabou. Eu não preciso usar aquele chapeuzinho de judeu, fazer tudo, não. Preciso tocar trombeta. Não precisa. Não precisa nada disso. Se você é de Cristo, você já é descendente de Abraão, acabou o problema. Tá ok? Vamos lá. Alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. É lógico, eu também desconhecia totalmente a fé dos cristãos. Não conhecia. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Quer dizer, Jesus ia vir. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Irmãos, quem está no mundo, por isso que eu luto para que eu não venha julgar. Eu vejo vários pastores aí no Facebook, né? Ah, irmão, como que eu não posso julgar? Eu posso julgar sim. Irmão, não sei, tá? Eu não concordo. Porque para que eu venha julgar... Eu acho que o julgamento mesmo na questão espiritual, mística, de Deus, de fé, de religião, só pode ser feita, só pode vir de Deus. E isso Jesus falou isso. Tá? É lógico, eu sou um pastor, eu posso dar diretriz, né? A pessoa é um pastor, não estou falando que eu sou. A pessoa é um pastor, ela pode dar diretrizes para que a pessoa venha caminhar e ela pode julgar a atitude da pessoa na igreja no âmbito eclesial. Mas o julgamento de vai para o céu, não vai para o céu, para com isso, irmão. Nem você, sabe? Nem você muitas vezes tem certeza se vai ou não. Muitas vezes você não tem. Nós temos, você tem que ter a certeza, mas muitas vezes você não fraquede, não dá aquela... Então, pensa na pessoa que está no mundo, tem muitos que estão no mundo, estão sofrendo, não conhecem a Cristo. Você está aqui o quê? Para abrir os olhos e mostrar que a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira salvação, a verdadeira justiça só vem de Jesus. Simples, acabou, o problema é isso. Tá ok? Vamos lá. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Ah, meu irmão está assistindo? Fala aí, Robson. Deus abençoe você.
Ser Robson Garufo que apareceu, irmãos. Não sei se você é meu irmão, tá? Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da... Olha só, uma vez regenerados em Cristo. Quer dizer, quando você conhece a Cristo, Adeus, aí muda seus olhos. Seus olhos vão se abrindo, como vai tirando a escama, igual aconteceu com Paulo. Tá ok? Por isso a importância, irmãos, de um bom ensino nas igrejas, de aqueles que têm condições procurarem estudar, certo? Se aprofundar na palavra de Deus. Aqui não estou falando de um curso de teologia, mas você pode aprender numa escola dominical, você pode aprender com aqueles que já estudaram, você pode aprender na internet, nos lugares certos, mas para isso você tem que querer. Ah, estou em quarentena, estude. Eu fiz um estudo, deu 5, 6 páginas sobre Apocalipse, sobre Apocalíptica. Quando eu tiver oportunidade, eu vou dar esse estudo, né? Então, gaste o seu tempo com algo produtivo, certo? Gaste o seu tempo com algo produtivo. Quando os seus olhos se abrem, né? Você muda. Vamos lá. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, e alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, gentios tornar-se herdeiros da maravilhosa promessa. Eu já li Gálatas 3:29. Aí vamos para o último tópico, irmãos. Sem esperança e sem Deus no mundo. Amém, irmã Nália? Deus abençoe, que a irmã concorda. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os irmãos perceberam que esse Efésios 2, né, 11 e 12, é tipo assim, é uma forma filosófica de Paulo falar. Vocês estavam sem esperança, sem Deus no mundo. Ele está tentando convencer o povo ali, ele está mostrando para o povo. Ó, olha como, perdão, irmãos, olha como vocês eram. E olha como vocês estão. Tá ok? E é isso que nós temos que fazer, irmão. Mostrar a beleza que foi você sair de lá de onde você estava e vir para onde você está. A beleza que é você sair do abismo e vir para Cristo. Você sair do fundo e ir para cima. Vamos usar uma linguagem aqui, tá? Metafísica. Você sair de baixo e ir para cima. A beleza que é a transformação em Cristo. Tá ok, ó? Eles estavam sem esperança, sem Deus no mundo. Muitas vezes, irmãos, você chega na igreja sem esperança, sem Deus no mundo. E a esperança, ela só é renovada através de Cristo. Vamos lá, ó. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas escrituras, seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Esperança, irmãos, não tem o sentido aqui na Bíblia, do sentido de eu estou esperando algo que pode vir a acontecer. Não. Esperança é nesse sentido. Eu espero porque eu sei que vai acontecer. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou esperando, mas eu não sei. Não, a esperança em Cristo, ela é uma certeza. Entenda isso, a esperança é uma certeza. Certo? Eu gosto muito dessa teologia da esperança. Apocalipse é o livro da esperança. Na minha visão e de alguns outros teólogos, eu concordo com eles. É o livro da esperança, Apocalipse. É um livro que você olha e fala assim, é maluco. Não, é o livro da esperança. Porque é a esperança de algo que vai acontecer. Vai acontecer. Tá ok? Então, olha só. Traz a ideia de confiança nas promessas divinas. Salmo 135. O que diz ali? Ô, pastor Daniel, Deus abençoe. Ó, é uma honra o senhor estar aqui. Salmo 135. O que diz aqui, ó? Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Nossa, valia a pena você ler na Bíblia comigo isso aqui, hein? 135, olha. Eu sinto falta da igreja. Cadê o irmão? Lê aí pra mim, ó. Salmo 135. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Eu aguardo o Senhor, irmão. Você aguarda o Senhor? Ó, eu aguardo o Senhor. A minha alma eu aguardo, o meu interior, as minhas entranhas. As minhas entranhas. O meu íntimo. Aleluia. Glória a Deus.
Salmo 130, Jeremias 17, 17. O que diz ali? Jeremias 17, 17. Vamos lá. Jeremias 17, 17. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Pai do Senhor, pastor, acho que é o pastor Abner, né? Pai do Senhor, pastor Abner, acho que é Abner Moreira, que eu tenho um outro Abner, eu fico na dúvida. Não estou conseguindo enxergar. Se é o pastor Abner, fala assim, ok, amém. Eu acredito que é o pastor Abner. Deus abençoe. Jeremias 17, 7. Olha o que diz aqui, ó. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Irmão, nesse tempo de crise, qual é a sua esperança? A sua esperança é a vacina? A sua esperança é liberar tudo? A sua esperança é o quê? A sua esperança é âmbito político? Qual que é a sua esperança? A minha esperança, e que deve ser a sua, é em Cristo. Ele está no controle de tudo. É Ele que resolve tudo, irmãos. Ele que cuida de tudo. Olha o que Jeremias fala. Bendito o varão que confia no Senhor. É bendito. E cuja esperança... Paz, pastorado. E cuja esperança é o Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que essa palavra possa confortar o seu coração. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Eu não vou entrar nessa questão da filosofia grega, porque senão a aula se prolonga demais, tá? Mas a ideia da filosofia grega era uma ideia de uma alma imortal, a ideia de Platão, tá? Que é diferente da ideia judaica cristã, tá ok, irmãos? A ideia judaica cristã não é que a alma vai subir, mas que um corpo transformado, diferente do nosso, que eu não sei como é. Jesus atravessava as paredes, tá ok? A nossa esperança não é que a minha alma, no sentido platônico, vai subir filosófico. O pastor Abner tá aí, ele pode até me ajudar nisso. Mas é que nós vamos subir com um corpo transformado. A ressurreição é corpo. A ressurreição é corpo transformado. Ah, irmão Denilson, como Deus vai fazer? Não sei. Mas a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4 e 13, lá em diante, acho que começa no 13, se eu não estou enganado, aí vai para o 17, 18, que nós vamos ser transformados, vamos ser arrebatados com Ele num corpo glorioso. 1 Coríntios 15 vai ser diferente. Versículo 52 até o 57 e tal. Vai ser diferente, é um corpo, tá? Os gregos, que muito da filosofia grega foi... Como que eu vou... Me fugiu a palavra. Foi incorporada por muitos cristãos, acreditavam muito na questão de alma espiritual e tal, mas não, a ideia é corpo espiritual que vai subir aos céus. Vamos lá. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Então, olha que interessante. Lembra que eu falei lá que quando ele falou que Deus não se revelou para os gentios? Olha o que ele fala aqui, ó. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, quer dizer, aqui ele já está falando, o autor Douglas Batista, que Deus ele tinha decretado, sim, ele tinha na sua intenção colocar os judeus no plano da salvação. É lógico. Eles mesmos ignoravam essa promessa. Sim. Ô, Maguinho, pai do senhor, Magno. Nosso irmão Magno estudou comigo lá no IBAD, irmãos. É uma benção. Escritor de livro e tudo esse rapaz já, hein? Vamos lá. E que... consequentemente, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Os gentios, irmãos, eles tinham medo e incerteza. 2 Coríntios 7:10, ó. O que diz aqui, ó?
2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então olha só, irmãos, a tristeza com Deus opera a salvação. A tristeza do mundo opera a morte. Por que o povo, quando está sem Cristo, fica desesperado? Porque há muitas pessoas desesperadas com essa situação. Porque a tristeza do mundo leva à morte. Mas a tristeza com Deus traz o que está escrito aqui, irmãos? Ó, deixa eu ler aqui, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para salvação. Nos faz buscar a Deus. Nos faz clamar, falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua ajuda. A tristeza com Deus nos faz mudar, irmãos. E não nos desesperarmos. Vamos continuar aqui. Por consequente, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então aqui o escritor fala que os gentios não tinham esperança e paz e revelava a ausência de Deus. Está corretíssimo, certinho. É isso mesmo, irmãos. Aquele que não tem esperança, não tem paz, ele fica desesperado, muitas vezes ele não tem Deus. E não é culpa dele. Nós temos que levar a palavra muitas vezes. Tá ok? Nós temos que proclamar, né? Eu vou fazer um exemplo claro aqui. A minha igreja tem uns 70 membros agora, vocês podem até ajudar. Tem 12 pessoas assistindo aqui a minha live, chegou até 15, uma aula de escola dominical. Muitas vezes você poderia estar aqui assistindo, aprendendo, participando, né? Está tendo alimento religioso nessa quarentena. Eu estou me alimentando, eu já assisti quase 10 lives de teólogos, de pessoas importantes. Assisti Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, assisti doutores em teologia, doutores de teologia. Eu estou gastando meu tempo com isso, quando eu posso. Então, a questão é aprender, buscar. Aí a esperança vem. Agora, se só ficar pensando em desgraça, aí a desgraça vem. Vamos lá, vamos terminar. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, não acreditavam numa divindade. Gálatas 4:8, o que diz aqui? Gálatas 4:8. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Então, os gentios serviam a outros deuses. É lógico, irmãos. Irmãos, é engraçado, porque até os judeus virem para Deus, chegarem até Deus, eles também adoravam milhares de deuses. Quando você vai estudar a história do povo de Israel, a história da divindade, a história dos deuses, você vê que tem milhares, né? E é bastante interessante. Um pouco mais de 90 pessoas na nossa igreja, né, Osés? Então, olha só. E eles adoravam outros deuses gentios. Alguns judeus também, tanto que Deus ele sempre recriminou, né? Mas olha só. Eles adoravam uma divindade, mas não a divindade verdadeira. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado. Pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, olha só, irmãos. Os gentios, eles eram politeístas. E eu quero trazer para nós, você também, irmão, você adorava muitas coisas que não eram Deus, né? Por isso que hoje nós temos que... O importante é nós mudarmos as nossas atitudes e adorarmos verdadeiramente a Deus. Quando você vai em João 17:3, o que diz aqui? João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, irmãos. A vida eterna é o quê?
que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem... O que é a vida eterna? A vida eterna, irmãos, é estar com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, a todo o momento. A vida eterna é estar com... Ah, irmão, eu quero a vida eterna. Você tem Cristo? Você tem Deus no seu coração? Você já está experimentando o já e o ainda não, né? Como um teólogo aí famoso fala e todo mundo cita isso. Você já está experimentando a Deus aqui, mas ainda não chegou o momento de você conhecer a Deus face a face. Apesar que Deus pode ter se revelado a você em visões, como aconteceu comigo, em sonhos, mas você ainda não viu Deus face a face. Então que nós possamos, irmãos, nesta manhã, entender que é só através da fé que nós conhecemos a Deus. Não é através de religiosidade, circuncisão, incircuncisão. Ah, eu posso? Não, eu não posso, eu não estou podendo. Não, é estar com Deus. É estar com Deus. E eu vou falar um fato aqui que eu deixei para o final, para quem ficasse aqui no final, uma informação. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão, ele foi chamado, foi falado da circuncisão para ele, Deus falou lá em Gênesis 17, mas ele só foi ser circuncidado 14 anos depois. Porque ele era gentio. Abraão não foi circuncidado para ter fé. Abraão, ele tinha fé. Por isso ele foi circuncidado. Abraão, ele é o pai da fé porque Deus já viu a fé no coração dele, ele já tinha fé. Aí a circuncisão foi um sinal de confirmação dessa fé. Olha só, ser cristão, os ritos que nós fazemos, batismo, ceia, é a confirmação daquilo que você já é. Não está nisso. Quando na nossa igreja, Assembleia, você vai lá na frente e aceita Jesus, é apenas um ato de confirmação. Porque a verdade é, você pode ir lá na frente e falar, eu aceito Jesus. Mas daqui a uma semana você pode largar a mão de tudo. O aceitar a Jesus é algo interno. É o que aconteceu com Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa da circuncisão. Aquele que for meu filho, estiver, vai ser circuncidado. Está lá em Gênesis, só após 14 anos que ele recebeu essa palavra, que ele se circuncidou. E ele é o pai da fé justamente por causa disso. Ele creu na promessa que Deus falou com ele. Não sabemos se é uma teofania assim de Deus aparecer para ele ou foi só a voz. Provavelmente foi só a voz. Glória a Deus, né, Adelson? É maravilhoso isso também. Eu também achei. Eu deixei para o final para isso. Porque olha só, Abraão, ele já tinha fé para depois ter o sinal. Você está querendo um sinal? Se você já tem fé, o sinal já está aí. Glória a Deus. Que gostoso, né, irmão? Nós sabermos que Deus, ele está conosco. E para terminarmos, vou ler a conclusão. No outro tempo... Amém, irmão Milton. Deus abençoe. Se algum irmão quiser fazer um comentário, irmãos, eu não sei que horas, quais são as horas, quanto tempo deu, né? Se alguém puder me informar, eu até agradeço, porque eu não sei mexer aqui para ver. Mas nós já estamos no fim. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa para falar, pode falar aí, que alguma pergunta a gente responde. Eu estou disponível, irmãos. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos, a conclusão da revista, estávamos excluídos da aliança com Deus. Estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conselho da promessa, desesperançados e longe de Deus. Tudo isso aqui é verdadeiro, irmãos. Um dia, porém, olha a conclusão. Um dia, porém, irmãos. Um dia, porém, aleluia, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Olha só, tudo circuncisão interna. Olha que lindo, ó. Circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Cristo e de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa. E revelou a nós o único e verdadeiro... Ô, irmãos,
o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. A aula já deu 1h27. É isso, Oséias? Rapaz, vamos terminar então. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Olha só, irmãos. Obrigado a esses 14 irmãos que aqui estão, viu, irmãos? Deus abençoe. Olha a conclusão. Eu vou ler de novo aí para alegrar seu coração. Agora 15. Eu não sei quem mais que entrou aí, se quiser dar um alô. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conselho da promessa. Eu não sei, eu não conheço muito a obra do Douglas Batista, irmãos, mas para mim a coisa mais linda que ele já escreveu foi essa conclusão. Espetacular. Espetacular. Ó. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conselho da promessa. Desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos... Isso aqui é poesia pura, ó. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Fantástico, maravilhoso. Aproximou-nos de Cristo e de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Tudo é de Deus. Olha que conclusão, Júlio, Adelso, Oséias, Rani, irmão Milton, irmã Anália, pastor Elcio, se tiverem aí. Olha que bênção. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Olha só, irmãos, há muito tempo eu não leio algo tão bonito, viu, irmãos? Maravilhosa conclusão. Que Deus possa te abençoar, irmãos, nessa 1h27 que você ficou aí. Que Deus possa cuidar de nós e... Olha só, irmãos. Excelente, né, Oséias? Eu desejo do fundo do coração que você seja abençoado. E eu quero te fazer um pedido. Você que está aqui, esses 13 que estão aqui, e alguém que possa assistir o vídeo após. Eu vou colocar no YouTube também, tá? Se alguém quiser assistir lá, não sei. Vou colocar. Fale para os seus amigos, né? Faça propaganda da Igreja da Cidade Jardim. Fala assim, ó, nós estamos tendo aula de escola dominical, tá? O professor Júlio, excelente, o Adelso, excelente. Faça propaganda, irmãos, para que o povo da nossa igreja, pelo menos, irmãos, as irmãs, certo? Eu vejo a irmã Mara e a irmã Anália aqui, a minha esposa hoje, que ela pôde, que ela não está trabalhando hoje, as outras vezes ela está trabalhando. Mas faça propaganda, né? Para que nós possamos trazer uma aula abençoada para os irmãos e que mais pessoas possam ser abençoadas. Amém? Que Deus possa nos abençoar neste domingo. Um excelente Dia das Mães para você. Amém? E lembre-se, na Bíblia, Deus ele tem características maternas. Ele é pai, ele é homem. Mas ele é usado metaforicamente com características maternas. Ainda que a sua mãe se esqueça de ti, que é muito difícil, eu jamais me esquecerei de você. Que você tenha um excelente Dia das Mães. Que Deus possa te abençoar. Deus abençoe a cada irmão. Obrigado a Deus, Oséias, primão Paulo, que falou aí. Deus abençoe a todos, tá, irmãos? Se eu não vi algum comentário, me perdoe, porque eu estava tentando olhar a todos os comentários. Eu vi todos os versículos que você pôs, Oséias. Então que Deus possa abençoar a nossa igreja. Pastor Elcio também comentou aí, que já subiu aqui, mas eu lembrei. Deus abençoe a nossa igreja em nome de Jesus.